A Bíblia é um livro com 66 livros e dentro desses 66 livros nós temos diversos gêneros que nós chamamos, que são diferentes categorias de livros, diferentes formas de estilos de escrita. E dentro desses 66 livros, uma categoria que nós temos é chamada os livros de poesia, que são 5 livros do Antigo Testamento que nós temos, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Esses 5 livros foram escritos por aproximadamente uns 10 autores, mais ou menos. Salmos teve entre 5, aproximadamente 5, um pouco mais, autores. Jó, um autor, e Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão. Salomão, que foi filho de Davi, que foi o terceiro rei de Israel. E o que essa categoria de livros, essa categoria de 5 livros tem de diferente dos outros livros que nós temos nas Escrituras? Bom, eles são diferentes porque o próprio nome já diz, eles são poesia. Então eles não contam, geralmente não contam histórias. Em Jó você conhece um pouco da história de Jó, mas na grande parte eles são estruturados em forma de poesias, em forma de ditados, em forma de uma estrutura de escrita diferente para nós. E isso é bom porque nós precisamos aprender a ler a Bíblia de forma diferente como ela foi escrita. Quando você lê os evangelhos, você precisa ler de uma forma porque está contando histórias. Quando você lê os profetas, você precisa ler de outra forma porque são profecias. E quando você lê o livro, as poesias que nós temos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, Cantares, você precisa ter uma aproximação diferente, você precisa ler de outra forma, porque são poesias. Se você quiser ler Provérbios, Eclesiastes ou Cantares da mesma forma que você lê os evangelhos, você não vai entender. Ou você vai extrair lições ou vai extrair ensinamentos de forma que não era isso que o autor queria dizer. Então, pensando nisso, nessa noite, nós falaremos sobre adquirindo sabedoria com provérbios. Eu quero que nessa noite nós passemos por alguns provérbios que Salomão deixou escrito. Então nós passaremos por alguns na sequência, tentaremos olhar vários deles e aprender o que Salomão estava querendo nos dizer com esses provérbios. Então, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, um dos livros do Antigo Testamento. Nós começaremos lendo o capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Nessa parte inicial, Salomão aqui ele está dando diretrizes para o filho dele, para quem ele estava escrevendo o livro. Ele está dando diretrizes de como ele deveria olhar para esses provérbios. Então, Provérbios capítulo 1, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, olha só que interessante como Salomão ele começa escrevendo seu livro e quais as diretrizes ele está mostrando aqui para que nós consigamos compreender o livro de Provérbios como um todo, para que a gente consiga adquirir sabedoria, ensino e inteligência. Olha o que ele vai dizer no verso 5. Ele vai descrever uma sequência de coisas, do verso 2, 3, 4, que desencadeiam no verso 5 com 3 coisas. Primeiro, ouvir o sábio, ouça o sábio. Se você quer aprender sabedoria, ensino, entender as palavras de inteligência, se você quer, no verso 3, obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, se você quer que isso gere em outras pessoas prudência, né, dando prudência aos mais jovens, conhecimento e bom ensino, primeira coisa, ouça o sábio
e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Essas três coisas: ouvir o sábio, crescer em prudência e adquirir habilidade. O que essas três coisas têm a ver, têm a nos ensinar? Primeira coisa, ouvir. Toda pessoa que é uma pessoa sábia, que é uma pessoa que adquire sabedoria, o que Salomão está mostrando aqui já de cara, de início no livro de Provérbios, é uma pessoa que sabe ouvir. Uma pessoa que sabe ouvir. Né? Então, aquele velho ditado, né? Nós temos 2 orelhas e 1 boca. Né? Tem órgãos que Deus criou 2, né, em detrimento de 1, por exemplo, 2 orelhas e 1 boca, 2 mãos e 1 boca. Significa que a gente devia trabalhar mais, falar menos, né, ouvir mais, falar menos. É isso que Salomão está nos mostrando. O sábio é uma pessoa que adquire sabedoria. Para ela adquirir isso, ela precisa ouvir alguém que é mais sábio que ela, ouvir alguma pessoa que tem mais sabedoria que ela. E esse é o princípio número 1. Ouça o sábio e cresça em prudência. A palavra prudência é uma palavra que ela vai aparecer no decorrer de todo o livro de Provérbios, vai ser uma palavra que repetidamente vai aparecer. E o que significa prudência? O que significa uma pessoa prudente? É uma pessoa que não age por ímpeto, é uma pessoa que aprende a pensar, que aprende a calcular a longo prazo. Isso desencadeia uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, uma pessoa que sabe pensar a longo prazo. O que significa? Quantos de nós aqui pensamos, quantos de vocês pensam na vida de vocês em 5 anos? O que será da vida de vocês em 5 anos? O que vai ser da vida de vocês em 10 anos? O que vai ser da vida de vocês em 20 anos? Isso é prudência. Uma pessoa sábia, ela desenvolve a sabedoria e ela cresce em prudência. Ela aprende a tomar decisões de forma prudente. Ela aprende a raciocinar suas ações, o que ela está fazendo hoje, as consequências que isso vai ter em 5 anos, as consequências do que você vai fazer essa semana, o que vai resultar na semana que vem. E essa é uma coisa que nós somos forçados pelas mídias sociais, parte pela nossa era, a não desenvolvermos, a não sermos pessoas prudentes, a nós queremos respostas objetivas, a nós queremos coisas prontas, a nós queremos assistir vídeos que nos deem a resposta em 20 segundos, a nós queremos falar uma coisa ou pensar numa coisa e ter a resposta amanhã. Mas isso não é ser prudente. Então, ouça o sábio e cresça em prudência, desenvolva pensamento a longo prazo, e o instruído adquira habilidade. Todas essas coisas, tanto a sabedoria quanto a prudência, elas devem conduzir uma pessoa a desenvolver habilidades. Porque uma pessoa que ela ouve mais, ela adquire sabedoria, ela desenvolve habilidades. Uma pessoa que ela ouve muito, ela fala menos e ela desenvolve mais habilidades. O que é você desenvolver habilidades? Para desenvolver habilidades, você fala menos. Entende? Uma pessoa que desenvolve, uma pessoa que aprende um instrumento novo, uma pessoa que aprende uma outra linguagem, uma pessoa que desenvolve uma habilidade em vendas, uma pessoa que desenvolve uma habilidade esportiva. Para você desenvolver essas habilidades, você precisa estar em atividade. Então, todas essas três coisas, ouça o sábio, cresça em prudência, o instruído adquire habilidade, para tudo isso, para você entender o que ele vai dizer no verso 6, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E todas essas coisas, elas devem estar permeadas com uma coisa central: o temor do Senhor. É isso que ele vai mostrar. E isso é outra palavra que vai aparecer ao longo de todos os provérbios: o temor do Senhor. Se você teme a Deus, temor é uma palavra que ela parece correlata, que ela parece similar a medo, mas não é ter medo. Medo é quando você projeta uma coisa, você tem medo de alguma coisa que você não vê. Como, por exemplo, você pode ter medo do escuro. Mas por que você tem medo do escuro?
sei lá, você pode ter levado um susto quando você era pequeno, mas o escuro por si só não faz nada para você. Então você projeta uma coisa na tua mente de um medo de alguma coisa que pode acontecer. Mas o temor é diferente. É você temer algo que você conhece, que é o Senhor. Quando você começa a pensar sobre a grandeza do Senhor, sobre os atributos do Senhor, quem Ele é, o que Ele faz, as maravilhas que Ele criou, isso gera em nosso coração um temor. Temor no sentido de que muitas vezes eu e você queremos seguir um caminho, muitas vezes eu e você queremos seguir uma direção. O nosso coração pede isso, o nosso coração gostaria de seguir uma coisa, né? Aí você diz, mas eu sirvo ao Senhor. Você está submetido à vontade do Senhor, você está submetido às regras do Senhor. E isso impede a nossa vontade, muitas vezes, de ser feita. Então, todas as coisas, a sabedoria, a prudência, as habilidades, todas elas devem estar permeadas com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. É o princípio. Uma pessoa que desenvolve o temor do Senhor é uma pessoa que vai desenvolver todas essas outras coisas, que vai desenvolver todas essas coisas da forma correta, seguindo o alvo certo, que é a glória do Senhor, e não a nossa própria glória. Então, tendo em vista isso, vamos ver que Salomão continua dizendo sobre a sabedoria no capítulo 3. Olha comigo no capítulo 3. Do verso 13 até o verso 20. Provérbios capítulo 3, do verso 13 até o verso 20. A palavra de Deus diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Olha só que interessante que Salomão já está dizendo logo no início: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. O que Salomão está nos mostrando é que existe uma riqueza mais profunda do que você simplesmente ter coisas físicas. Isso é uma coisa que sempre que me vem à mente, porque sempre me surpreende como as pessoas, no geral, elas se encantam com coisas físicas. Para a maioria das pessoas, uma pessoa tem valor se ela tiver o carro do ano, se ela tiver uma super casa, se ela tiver coisas físicas, coisas que apareçam. E não que essas coisas sejam ruins ou que a gente não deva buscá-las, mas o que Salomão está mostrando é que existem coisas mais profundas, existem coisas que essas coisas não te dão, que é a sabedoria, que é o conhecimento, que nós deveríamos ser persuadidos por essas coisas. Para você ter sabedoria, para você ter conhecimento, você não precisa mudar de país. Você não precisa ter uma casa nova. Você precisa estudar, você precisa buscar isso, primeiro na palavra de Deus e depois em outras fontes de conhecimento que vão te tornar uma pessoa sábia. E tudo isso vai resultar numa pessoa que consegue desfrutar de todas essas outras coisas físicas com mais alegria, com mais sabedoria. Porque, para mim, isso tem ficado cada vez mais claro, porque, como eu tenho viajado bastante, eu tenho ido em diversos ambientes. Até estava falando para o Eduardo, né? Quando eu fui ano passado em Guarujá, visitar Guarujá, um dia eu fui almoçar num restaurante, no mesmo dia, né? Fui almoçar num restaurante, primeiro
no lugar bem na frente da praia, lá um lugar bem chique, assim. E no outro dia eu fui lá no meio da favela. No mesmo dia, à noite, fui lá no meio da favela comer um hambúrguer lá. E o que fica cada vez mais claro para mim é que não importa o ambiente, se você tiver, você pode estar num ambiente de luxo, você pode estar num ambiente extremamente luxuoso, chique e tudo mais. Se as pessoas que estiverem ao teu redor, se o tipo de conversa que as pessoas estão tendo, se o que brota do coração das pessoas não for sabedoria, não for conhecimento, não for temor do Senhor, o ambiente ele se torna ruim. Isso é algo que me surpreende, porque eu tenho estado em ambientes extremamente luxuosos, mas se você estiver perto de pessoas que estão falando e a forma com que as pessoas estão vivendo, se elas não são pessoas sábias, se elas não são pessoas de entendimento, então, o ambiente se torna ruim, mesmo sendo um ambiente extremamente luxuoso, mesmo sendo um ambiente extremamente bonito, mesmo sendo um ambiente esteticamente maravilhoso. Vocês percebem como é isso que Salomão tá nos mostrando? Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. É melhor o lucro da sabedoria, do conhecimento, daquilo que brota de dentro de você. As palavras que saem, o conhecimento que você fala, as coisas que você consome, que você compartilha. Elas são mais, elas valem muito mais do que ambientes extremamente luxuosos e tudo mais. Então que o Senhor desperte isso no nosso coração, que nós tenhamos esse desejo do que Salomão está estimulando nós a buscarmos, uma verdadeira riqueza e que essa verdadeira riqueza produza riquezas físicas também, mas que essas riquezas físicas sejam consequências de uma riqueza maior, de um conhecimento, de uma sabedoria maior, como Salomão está nos estimulando aqui a encontrar. Vamos continuar no livro de Provérbios. Vamos ler o Provérbios de número 4, capítulo 4. No verso... Vamos ler o verso 20 até o verso 22. Diz assim: Filho meu, Provérbios capítulo 4, verso 20 até o 22. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha só que interessante o que Salomão está nos exortando aqui, exortando o seu filho, como consequência todos nós. Ele está dizendo: olha, atenta a esses ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não deixe eles apartar-se dos teus olhos, tudo que eu tenho escrito aqui. Guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque eles são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Saúde para o seu corpo. Olha que interessante. Salomão aqui está nos mostrando que a saúde, que a tua saúde física, ela resulta da tua saúde espiritual. Ela pode ser um resultado da tua saúde espiritual. Isso é interessante porque isso é uma das coisas que o mundo supervaloriza hoje: saúde, cuidado com o corpo, estética, né? Exercícios físicos, academia, e nada contra, né, Renato? Nada contra, né? A questão é, tudo isso deve ser uma consequência de algo mais profundo. É o que Salomão está nos mostrando. Se você guardar esses ensinamentos, se você inclinar os teus ouvidos, se você não deixar esses ensinamentos se apartarem dos teus olhos, eles serão vida, eles serão saúde para o teu corpo. Então, eu e você queremos viver melhor, eu e você queremos ter longa vida, queremos ter uma vida saudável. Então, parte dela começa em nós
nos voltarmos para a palavra do Senhor, parte dela parte de nós nos voltarmos para os ensinamentos e não deixar esses ensinamentos se afastarem dos nossos olhos, como Salomão está nos advertindo aqui. Vamos ler um outro provérbio de número 10. Provérbio de número 10, capítulo 10, verso 4. Diz assim: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que Salomão está mostrando aqui, todos nós, todas as pessoas no mundo, elas precisam trabalhar de alguma forma, né? Mesmo as pessoas mais abastadas, o herdeiro que não faz muito nada da vida, de alguma forma ela precisa fazer alguma coisa. Em algum momento da vida ela vai precisar, pelo menos quando o pai dele morrer, vai ter que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, nós temos que nos movimentar. Mas o que Salomão está mostrando aqui, o que trabalha com mão remissa empobrece. Uma pessoa que trabalha com preguiça, ou trabalha visando lucros em detrimento da justiça. Isso é o que nós podemos ver bastante frequente. Pessoas que querem subornar, pessoas que querem não procurar justiça naquilo que fazem, né? Então, Samuel sempre conta umas histórias, né? Samuel compartilhar aqui dos colegas dele que trabalhavam, e aí não tinha trabalho, não tem mais trabalho, mas também já vai... Aquele cara que vai trabalhando, assim, não tem muita coisa, mas daí vai enrolando até para dar a hora de trabalho, né? Isso é uma coisa que Samuel é louvável. Às vezes o Rogério pede para ele: tem coisa para fazer? Não tem mais nada para fazer, e se eu ficar parado, eu fico preguiçoso. Isso é porque isso não é trabalhar com a mão remissa. Isso é o que Salomão está mostrando aqui. O que trabalha com a mão remissa empobrece. As pessoas que estão sempre querendo não trabalhar, não quer trabalhar certo, não quer legalizar o seu negócio, não quer fazer as coisas, de alguma forma não tem como você prosperar. Mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. A mão dos diligentes, as pessoas que buscam em Deus a justiça e que buscam a recompensa no Senhor a justiça. Pessoas que trabalham sem ficar arrumando desculpa para tudo, sem ficar arrumando problema para tudo, porque problema todo mundo vai ter. Problema todos nós temos, independente da área que você trabalha. Dificuldade todos nós vamos ter, independente da área que você trabalha. Mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Vem enriquecer-se, porque uma pessoa que trabalha com a mentalidade certa, sem ficar arrumando desculpa a todo momento, sem querer ficar tentando ganhar onde não deveria ganhar, ela adquire muito mais paz de espírito e, como consequência disso, muito mais riqueza do que a pessoa que está sempre arrumando desculpa, que está sempre reclamando, que está tentando ganhar de forma injusta, que está tentando trabalhar menos tempo do que deveria para ganhar mais dinheiro. Que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Ainda no capítulo 10, vamos ler o verso 12. Diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Todos nós sofremos com esse mal do pecado no nosso coração, que é a ira. Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas lidam com isso de forma melhor, pela sua personalidade, como nós falamos aqui no domingo de manhã, pelo seu temperamento. Tem pessoas que naturalmente são mais tranquilas, tem pessoas que são mais explosivas. Mas, independente disso, o fato é que todos nós, em algum momento, sentimos raiva, sentimos ódio, sentimos vontade de dar um tapa na pessoa, né? Desse jeito. Temos esse sentimento de
fazer justiça pela nossa própria mão, de resolvermos as coisas do nosso jeito. E o que Salomão está mostrando aqui com essa observação que ele faz é que o ódio ele excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E essa palavra lembra muito que Pedro vai falar no capítulo 4, verso 8, que o amor cobre multidão de pecados. E o amor é parte da faceta do fruto do Espírito que está desenvolvida juntamente com paciência, com longanimidade, e que ele cobre todas as transgressões. Uma pessoa que desenvolve amor, ela desenvolve paciência, ela desenvolve longanimidade, ela aprende a seguir em frente, deixar passar e não tentar resolver com as próprias mãos, e não se irar por pouca coisa. A pergunta que fica claro para eu e para você é como nós temos desenvolvido isso. E aqui eu quero que você faça uma reflexão sobre isso, como você tem procurado desenvolver esse amor no teu coração, esse fruto de amor, esse fruto de paciência, de longanimidade, porque nós precisamos achar formas de crescer em santidade com isso, nessa área da nossa vida. Você precisa, se você, essa semana, teu esposo, teu amigo, teu colega de trabalho, alguém fez alguma coisa, você se irou e você, como Salomão fala aqui, o ódio excita contendas, você contendeu com ele, com teu familiar. Minha pergunta para você é, o que você tem buscado fazer, o que você vai fazer essa semana de diferente, para que se essa mesma situação acontecer essa semana, isso não gere outra contenda? O que você vai fazer de diferente? Porque você precisa aprender a controlar a tua ira. Sei lá, talvez você, quando acontece alguma coisa e a tua resposta instintiva é responder, talvez você deveria tomar um copo de água, talvez você deveria assistir alguma coisa, talvez você deveria tentar resolver outro problema. Essa é uma coisa que me ajudou particularmente. Tem um filme do Batman, da trilogia do Batman, que foi feita ali pelo Christopher Nolan. Tem uma frase quando ele chega, quando o pai do Bruce Wayne chega para ele e diz: por que nós caímos? Por que nós caímos? Ele responde: porque nós precisamos aprender a nos levantar. E como você vence o medo? Causando mais medo. Como você vence o medo? Causando mais medo. E é exatamente isso. Como você vence a ira? Como você vence uma situação que depois você olha para trás e diz: nossa, essa situação aqui, como eu me irritava com isso? É você resolvendo problemas maiores. É você resolvendo problemas que depois você vai olhar para aquele problema e vai ver que ele é pequeno. É você você vivenciando situações maiores que vão te fazer olhar para aqueles problemas e ver que eles são pequenos. Isso é uma coisa até que eu estava brincando com meus pais, meu pai nessa viagem, minha avó está bem debilitada, enfim, e eles são em 9 irmãos. E a minha avó, enfim, ela, né, uma senhora, 70 e poucos anos, e ela está com alguns sinais de Alzheimer e tal, e eles estão lá, os 9 irmãos, para tentar decidir, né, a vida dela, né? Um fala uma coisa, outro fala, um cuida disso, cuida daquilo, e coisa de família, né? E vai falando, vocês estão em 9 para resolver a vida de uma pessoa. Por quê? Porque eu penso dessa forma, porque no meu caso já tive que resolver muitos outros problemas. Mas eu entendo a situação deles, é isso que eu quero, e é isso que a gente precisa aprender a desenvolver. Se você quer dominar a tua ira, se você quer dominar os teus problemas, você precisa vivenciar problemas maiores. Problemas maiores. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. E todos esses problemas que eu e você vamos vivendo nos ajudam a desenvolver o amor. Ajuda você a olhar para situações, como, por exemplo, na tua família, com um olhar de amor e de paciência. E entender o lado dessas pessoas, entender as dificuldades que elas estão passando, entender a fase, o momento da vida que elas estão. E olhar com um olhar de compaixão, e olhar com um olhar
de graça e amor. O amor cobre todas as transgressões. Vamos seguir no capítulo 12. No capítulo 12, no verso 4. Provérbios capítulo 12, verso 4 diz assim: uma mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Quando Deus ele criou todas as coisas, ele cria a mulher como a última parte, a joia da sua criação. Ele cria todas as coisas, ele cria os animais da terra, ele cria o homem do barro, mas a mulher ele cria da costela do homem, cria a partir do homem. E ele cria a mulher para auxiliar o homem, como nós ouvimos de manhã dos adolescentes recitando, e ele cria a mulher como a joia, como a coroa do homem. O homem foi feito para o trabalho, para cultivar, para proteger, para desenvolver o jardim, e a mulher foi feita para adornar esse trabalho dele, auxiliá-lo nesse trabalho e estar ao lado dele, principalmente começando na casa e desenvolvendo isso em outras atividades. E essa figura que a Bíblia usa aqui, a coroa, é uma figura que demonstra muito claramente esse trabalho esse complemento que o homem e a mulher têm. Quem usa uma coroa? Um rei, certo? Um rei tem uma coroa, e essa é uma ilustração que eu gosto de usar. Se um rei ele vai para uma guerra, o exército dele está na guerra, ele entra com a coroa dele na guerra para lutar? Não, por quê? Porque se ele entrar, vão identificar que ele é o rei, vão matar ele, vão matar o rei, que a guerra acaba. Ele não vai lutar numa guerra com a sua coroa. Agora, se ele vence essa guerra e ele volta para a sua terra, ele volta para o seu império, ele precisa da coroa para ser reconhecido como rei na sua terra? Ele precisa. Então é isso que esse verso está nos mostrando. A mulher não foi chamada para estar na linha de frente de batalha com o homem, né? Ela foi chamada para ser a coroa, para adornar ele no seu império, para adornar ele no trabalho e glorificar o trabalho dele. É isso que o Provérbios 31 vai demonstrar de uma mulher virtuosa. Mas veja o contraste que Salomão está mostrando aqui, que essa dignidade de coroa é para uma mulher virtuosa, porque a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Que ele está mostrando aqui uma mulher que age justamente de forma contrária a uma mulher que glorificaria o trabalho de seu marido. Ela é como podridão nos seus ossos. Então vamos ver mais 2 provérbios e a gente já encerra. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, verso 2. Diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que Salomão está querendo nos mostrar através desses provérbios aqui? Toda decisão que eu e você tomamos, toda palavra que nós falamos, toda ação que eu e você tomamos, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós tomamos porque nós achamos que naquele momento aquilo é a melhor coisa a se fazer, certo? Até mesmo quando você toma uma decisão errada, e você sabe que é uma decisão não tão certa, você sabe que talvez não era a melhor coisa a se falar, ou alguma coisa assim, mas você toma ela porque naquele momento você acha que aquele é o melhor caminho. Quando você decide, eu vou falar isso, eu vou responder tal coisa, eu vou tomar tal decisão. Você faz isso
porque aos teus olhos aquilo é o melhor caminho. E é isso que Salomão está dizendo. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Mas o Senhor sabe se isso realmente era a melhor coisa a ser dita, se isso era realmente a melhor coisa a ser feita ou não. E eu fico pensando nisso às vezes, né? Porque para mim o dia do julgamento, o dia do juízo final vai ser um dos dias mais, assim, diferentes, né? Com certeza, mas os dias mais assustadores, diferentes e dinâmicos, porque como Deus vai julgar todos os caminhos dos homens? Porque são milhares de decisões, são decisões que se você toma num dia, elas podem ser certas, mas se você fazer a mesma coisa no outro dia, elas podem estar erradas, por causa das circunstâncias, por causa que as coisas mudaram, porque o momento que a pessoa estava era diferente. E agora imagine essas milhares e milhares de decisões acontecendo a todo dia, a todo momento, e Deus vai julgar cada uma delas. O Senhor pesa o espírito. E para terminar, nós vamos ver ainda no capítulo 16, o verso 24. Provérbios capítulo 16, verso 24, diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, Salomão, uma vez mais, está mostrando, isso é uma coisa que se você ler o livro de Provérbios, eu estimulo você a ler o livro de Provérbios essa semana, você vai ver que ele atrela todas essas coisas, ele fala sobre essas coisas constantemente, palavras, conhecimento, sabedoria e prudência. Essas 4 coisas, elas aparecem frequentemente, porque elas estão todas interligadas. O teu conhecimento gera sabedoria, tua sabedoria vai gerar prudência. Você não vai ser uma pessoa impetuosa, tal. Você vai saber planejar, pensar a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. E tudo isso vai fazer com que você fale coisas que são como favo de mel. O que ele diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Medicina para o corpo. Então, uma vez mais, ele atrela a saúde a nossa saúde física, a nossa condição espiritual, a condição do nosso coração. Ele atrela uma vez mais aquilo que você fala, a tua saúde física, né? Se você convive com uma pessoa que só fala coisa ruim, só fala palavrão, que só fala coisas negativas, que só fala problemas, que só fala coisas ruins, isso não afeta o teu dia. Isso não afeta quem gosta de estar perto de pessoas negativas, que só ficam falando coisas negativas a todo momento. Isso afeta o nosso corpo, isso afeta o nosso desempenho, isso afeta o nosso físico. E eu realmente espero que nós não sejamos essas pessoas. Que como o Salomão fala, que nós sejamos pessoas com palavras agradáveis. Palavras agradáveis são como favo de mel. Favo de mel é doce. É doce. É bom de comer. Dá para comer com pão, dá para comer sozinho. É remédio, né? Para quem está com gripe, é bom. Chazinho de mel também. O mel ele é beneficente em várias coisas. E eu espero que a minha e a tua vida também sejam assim. Que as minhas e as tuas palavras também sejam assim. Que nós sejamos pessoas que as outras pessoas queiram estar por perto. Não pessoa de que, não, tá vindo na mala, não, tô indo pro outro lado e é só papo ruim. Que aí você não sejamos essas pessoas. Que você sejamos pessoas que as nossas palavras sejam como favo de mel, que as pessoas queiram estar perto, que nós consigamos transmitir essa doçura de Cristo para melhorar a vida de outras pessoas. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por esses provérbios deixados por Salomão que tanto beneficiam a nossa vida, que tanto direcionam, que dessas observações que ele fez ao longo da sua vida, dessas conclusões que ele tirou, observando como o mundo funciona. E o meu pedido é que o Senhor nos ajude a internalizar cada um desses ensinamentos. Que nós consigamos ser essas pessoas sábias, essas pessoas que amem o conhecimento, que isso produz em nosso coração temor do Senhor,
prudência, palavras que são como favo de mel, que todas essas coisas que nós ouvimos essa noite, nós consigamos colocar em prática nessa semana, para que dessa forma o Senhor seja glorificado através de nossa vida, através de nossas ações, e que nós consigamos progredir em santidade. Ajude-nos a ver as áreas onde nós precisamos melhorar, ajude-nos a contemplar os nossos defeitos, ajude-nos a ver a trava no nosso olho, ajude-nos a ver os problemas do nosso coração, identificar os problemas do nosso coração, e que nós consigamos vencê-los através do Teu Espírito Santo, através da esperança que nós encontramos na cruz de Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos então